Muito boa noite, nós estamos aqui hoje no Conexões Ribeirão, recebendo a visita ilustre da Adriana Silva, né? Ela que é coordenadora do IPSIC e atualmente presidente da Fundação do Livro e da Leitura de Ribeirão Preto. Adriana, boa noite pela sua presença. Boa noite, Lázaro. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui com você. Exato, é um dos primeiros programas do Conexões, né? Nós estamos começando aí um programa com uma série de entrevistas focando a questão da cultura, a questão da história, a questão da política, movimentos sociais, meio ambiente, enfim, né? Conexões exatamente por isso, porque a cidade ela é conectada, né, em vários dos seus personagens, atores, movimentos. Com esse cenário eu estou me sentindo em casa. E um cenário, né, muito interessante que lembra bem Ribeirão Preto, né? Com Temos aí a certeza. Catedral, o Palácio Rio Branco, o teatro, né? Então, a gente quer que esse Conexões Ribeirão seja aqui, né, pela TV+, canal 22 da NET, seja realmente uma referência dessa discussão em alto nível, né, uma discussão qualificada sobre a cidade e sobre nossos problemas e desafios aí pela frente, né? Com certeza. Adriana, como não poderia deixar de ser, a gente gostaria de estar essa conversa aí com você, focando a questão da Feira do Livro, né? Sim. Tivemos esse ano a 17ª Feira do Livro. São 17 anos de uma política pública que eu acho que veio para ficar, né? Apesar de todas as suas dificuldades, desafios, enfim, né? Tropeços, né, nessa jornada, nesse percurso, né? E eu gostaria já de início de fazer uma pergunta, né? Esse ano nós ouvimos muitas críticas em relação à Feira do Livro, e uma crítica até meio mordaz, vamos dizer assim, né? Mas a feira nos últimos tempos já não tinha muito povo, né? E esse ano a feira nem livro tinha. O que você tem a dizer sobre isso, Adriana? Primeiro que eu não ouvi isso, Tá. Eu ouvi o contrário, eu li o contrário, eu conversei com pessoas que testemunharam de maneira contrária. Porque diferentes não se comparam e essa feira não é igual às anteriores, portanto não pode ser comparada. Essa feira tem um outro formato, uma outra pegada, uma outra proposta. Foi anunciado em anos passados que a feira reunia 550 mil pessoas ou 500 mil pessoas, mas quando ela funcionava em vários lugares, onde ela tinha uma maior concentração no aspecto musical. Quando foi pensado em colocar shows na feira, eu não tinha nenhum envolvimento direto e fui uma pessoa que criticou. Depois eu analisei de dentro, junto com a presidente na ocasião, que é a Isabel de Faria, e concordei. Porque quando a música veio para a feira, vieram também patrocinadores grandes, porque a música deu dimensão. Tá? Então, aquela feira era uma feira de livros e uma feira de música. Por isso ela era tão grande. De shows, na verdade. Quando grandes shows. quando ela opta por ser uma feira só de livros, ela repercute o mercado, ela repercute o público e ela repercute a história do livro. Isso é a realidade. E contra a realidade, o que a gente pode fazer é um pouquinho por dia para tentar fazer a diferença. E é isso que a gente está fazendo agora. Essa é uma feira que tem se proposto, na verdade, dormir dentro de um projeto de literatura. Ela não é mais a coqueluche dentro da proposta da Fundação. Ela é uma ação fim. A gente comemora tudo que a gente fez no livro na Feira do Livro. Então, por exemplo, esse ano nós lançamos, o ano passado, na verdade, em setembro, nós lançamos o projeto Combinando Palavras. O projeto Combinando Palavras é uma parceria com o SESC e com a rede estadual de ensino, em que nós fomos para dentro da escola, levamos 5 autores que estariam na feira e trabalhamos esses 5 autores. E aí eu posso dizer muito de cadeira porque eu era uma das pessoas que estava qualificando os professores nas atividades. Então, nós estudamos a obra dos 5 autores, criamos material didático, criamos propostas, fomos para a sala de aula, qualificamos os 50 professores de língua portuguesa que trabalhariam com esses alunos, abrimos inscrição e fechamos a inscrição com 5.500 alunos que um semestre trabalhou a obra desse autor. Quando esses alunos foram para a feira, cada dia 1.100 para conversar com os autores que eles tinham trabalhado um semestre antes, era uma segunda vez que esses meninos e meninas contactavam com aquela obra. Diferente de edições anteriores, das quais eu estava lá dentro, então é autocrítica, não é crítica para ninguém, é autocrítica para mim mesma. Em anos anteriores, a gente simplesmente convidava a escola e ela ia porque a gente tinha convidado e ela chegava lá e assistia o que estava acontecendo e às vezes ia embora sem ter retido nada.
Esse não é mais o projeto da feira. O projeto da feira é deformação. Nós migramos de um lugar chamado difusão, onde você só publiciza a literatura, para um outro lugar chamado formação. E este lugar exige diferenças, inclusive de povo na rua. Povo na rua não significa muita coisa no processo literário. O que significa no processo literário muita diferença é livro na mão do cidadão, é a obra sendo debatida. E o que a gente viu nesses 5 dias, de segunda a sexta, com esses 5.500 estudantes, conversando com Nélida Pinhon, com Luiz Fernando Veríssimo, com Loyola, Zueni Ventura e também com Lia Luft, o que a gente viu foi literatura acontecendo. 5.500 estudantes da rede estadual conversando com autores que eles já tinham trabalhado a obra. Eu ouvi do Zueni Ventura, por exemplo, e depois li no Jornal do Brasil que ele escreveu, que aqui era um outro mundo, que quando ele chegou em Ribeirão Preto, ele viu que o Brasil era possível, vendo aqueles meninos ler. Eu li, está escrito no jornal A Cidade, quem escreveu foi o Loyola, de que ele viveu 81 anos para viver a experiência que ele viveu em Ribeirão Preto. Então, essa é a proposta da Feira do Livro. Não é uma proposta midiática, porque nós somos contra todo o processo de colocar mídia na literatura. Né? O autor não é bom porque está na mídia, o autor é bom porque escreveu muito bem. E é esse olhar que a gente está fazendo. Abertos para qualquer crítica, porque nós construímos uma proposta e entendemos que essa é a proposta. Quanto aos livreiros, não é com a gente. É com os livreiros. Eles vêm se eles quiserem. A gente convida. O mercado está aí. A gente está vendo a crise financeira. Eles não querem investir na incerteza de vender. E a incerteza de vender vem da onde? Tínhamos cheque livrinho, que é um financiamento do Estado e um financiamento do município. Quando a gente tinha cheque livrinho, os livreiros tinham a certeza do dinheiro que circularia na feira. Então, eles vinham. Nós deixamos de ter o cheque livrinho ou o cartão livrinho depois, porque o Estado recuou e o município recuou. Nós somos uma sociedade organizada, uma fundação sem fins lucrativos. Nós dialogamos com o mercado e não sabemos fazer a diferença se não ser a de dialogar com o mercado. Se o Estado e o município recuem, né, se eles recuam dessa proposta de apoiar, o livreiro deixou de vir. Então, isso é circunstância de mercado e a gente trabalha com ela. É isso. Adriana, eu estou me lembrando, inclusive, né, há anos atrás, quando você estava na Secretaria Municipal de Cultura e foi debatido com a sociedade, com o poder público, a questão, o projeto do Plano Municipal de Cultura, né, ficou muito evidenciado naquele momento aqueles 3 eixos, né, da formação, da difusão e do fomento. Me parece que, segundo essa análise que você faz, a Feira do Livro agora ela tende a se enquadrar dentro do Plano Municipal de Cultura que tem o município. É isso? É isso. Né? É a certeza da necessidade de fazer uma transformação. Né? A difusão não é ruim, ela é necessária, inclusive para as pessoas que trabalham com arte, as pessoas que trabalham com música, elas precisam de ação de difusão, mas isso é um mercado mais particular. É um mercado mais comercial da arte. A difusão, ela está na mão de outros atores. Quando você é uma sociedade organizada, sem fins lucrativos, com o objetivo de fazer cultura, a pegada tem que ser a de fomento e a de formação. A de fomento normalmente se dá com aqueles que têm grandes recursos. Seria, por exemplo, a feira, e é uma ideia que nós temos, a fundação, né, melhor dizendo, abrir um edital para que gestores de cultura de Ribeirão Preto, da iniciativa privada, da organização, viesse, por exemplo, ganhar um prêmio e fazer cultura. Isso seria uma ação de fomento. Mas a ação de fomento está na mão de outras pessoas, um pouco mais do poder público, inclusive. Agora, a ação de formação é o que nós temos que fazer. Então, essa feira está migrando deste lugar. E é o primeiro ano que isso acontece, com muita propriedade. Né? E assim a gente não quer recuar. É daqui para frente. Então, talvez a gente volte a ter 500 mil pessoas de leitores. Essa é a ideia. Nós fizemos e estamos concluindo uma pesquisa com todas as características do perfil de leitores feita pelo Brasil, aquele mesmo formato de pesquisa do qual o Galeno é muito envolvido. Nós aplicamos exatamente aquilo em Ribeirão Preto. Durante a feira, entrevistamos 600 pessoas e na comunidade ribeirão-pretana, em todos os lugares, respeitando todas as regras de geografia, de classe social, outras 600 pesquisas numa parceria com a UNAERP. Os professores da
UNAEP, retornando agora das férias, vão fazer a tabulação desses dados, e esses dados é que vão ser os nossos referenciais para dizer o que nós temos que fazer. Se a gente tem que ir mais para norte, se a gente tem que ir mais para sul, se a gente tem que trazer esse ou aquele outro tipo de escritor. Porque a ideia não é só ser uma festa literária. A ideia é ser um projeto de literatura para Ribeirão Preto. Isso faz a diferença e é isso que acaba provocando algumas rupturas, porque as pessoas se acostumam com aquilo que ela vinha acessando. Então, é um desafio e a gente topou, inclusive dando a cara para bater sem problema algum. Adriana, você disse muito bem que a feira tende mais a não ser um evento, mas simplesmente a comemoração de uma série de atividades durante o ano, né, anterior. Foi possível já nessa feira colher esses frutos? Foi possível recolher esse trabalho e apresentá-lo para o público em geral? Além desse exemplo que eu dei do Combinando Palavras, tenho outros. Por exemplo, nós estamos trabalhando muito próximo das universidades, das faculdades, porque queríamos muito ver na feira o público estudantil. Né? Então, uma mudança. O nosso terceiro turno da feira começava às 18h30. Os alunos chegam de outras cidades ou começam a sua atividade na universidade, na faculdade, 19 horas. Então, significava, eu não quero você na feira. Então, a gente já mudou. Começamos às 19h30, porque a gente quer. E as instituições de ensino são parceiras, não financiadoras da feira. Isso faz toda a diferença. A gente está trabalhando junto com eles. Acho que esse é um segundo exemplo dessa mudança de perfil e mudança de análise da gestão da cultura. Vamos ter um intervalinho, né? Um intervalinho bem curto, rapidinho. A gente volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível. Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Passe seu horário de almoço na companhia desse gordinho simpático e dessa linda morena. Juntos, eles proporcionam um programa mais interativo, informativo e muito descontraído. Venha saber mais sobre os assuntos que fazem parte da sua rotina e ainda se divertir muito. Programa Holofote, de segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã. TV Mais, paixão por Ribeirão. Voltando então, Adriana, no segundo bloco aí do Conexões Ribeirão, né? Nós sabemos que nos últimos anos, não especificamente este ano, mas em outras edições da feira, sempre teve um grande debate em relação à presença da juventude de periferia na feira, né? E eu sei que o próprio Instituto tomou algumas iniciativas interessantes de projetos sociais, juntamente inclusive com o Ministério Público, né, que passou a ser desenvolvido em algumas escolas e tudo mais. Esses projetos continuam, quer dizer, tem esse foco também de, nesse ano anterior à feira, ter uma presença direta nas escolas, no sentido de incluir essa juventude de periferia nesse encontro literário que nós temos aqui em Ribeirão Preto todo ano? Fico tão feliz com essa pergunta que dá chance da gente contar uma série de coisas que nós estamos fazendo e das quais nós nos orgulhamos muito de fazer. Foi em 2014, quando a feira, dos dias, acabou sendo tomada por jovens
meninas que levantavam a blusa para mostrar para os meninos, meninos que cobravam para dar beijo, que usavam o cheque livrinho para comprar bebida e os restaurantes acabavam, os bares ao redor acabavam fazendo isso, enfim. Nenhuma das ações naquele ano que foram identificadas como negativas, a gente da Fundação era corresponsável por ela, eram fluxos e realidade e reflexos da nossa sociedade. E aí a gente precisava dialogar com isso, né? Ou fechar as portas, como muitas pessoas nos aconselharam. Muitas pessoas disseram assim, fecha, cobra, vai para o Parque Permanente de Exposições. Muitas pessoas simplesmente, inclusive pessoas de área de autoridades, como foi naquele momento a Secretaria do Bem-Estar Social, que não dialogou com a gente, como se colocando, não era uma responsabilidade dela, era um evento da feira, né? E como estava acontecendo na feira, todos os problemas sociais naquele momento eram da Fundação. Mas, enfim, a gente, ao invés de recuar, ao invés de falar assim, então tá, né, vamos fechar, a gente pensou em políticas que pudessem reverter. Uma delas foi o projeto Protagonista, que foi realizado no bairro do Quintino, porque a ideia era entender ou pensar a cultura, ou pensar o processo social a partir da ótica e do olhar e da vivência daqueles meninos. Então nós fomos lá, fizemos várias coisas, levamos autores lá, dialogamos. Esses meninos, num segundo momento, eram 10, depois passaram a ser 20, depois eles foram para as escolas. Só que é um processo que precisa ser financiado. Então, quando a gente tem PROAC, a gente avança muito alargamente nesse assunto, quando não, a gente faz um pouquinho menor. Nesse exato momento, nós estamos no entreposto, né, de um projeto para o outro, migrando financeiramente, buscando apoio para editar de novo esse projeto. Mas em relação à feira, por exemplo, nós levamos outras estratégias para lá, né? Lembra que uma ocasião da edição a gente colocou uma rádio, depois a gente colocou para que eles pudessem fazer música na feira, e eles foram agregando. Em 2016, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Em 2017, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Não houve nenhum projeto de rolezinho. Houve até anúncio de que eles iriam, nós ficamos atentos, mas não severamente atentos. Nós ficamos atentos para interagir, para conversar, né? Nós fizemos uma composição com o Eliezer, que é alguém que trabalha com o tema, e ele é um nosso, entre aspas, consultor, ele que diz para a gente, vai para a esquerda, vai para a direita, abre a porta, fala assim, e resolvemos dialogar com esses meninos. A única coisa que no fim do evento, uma pessoa da plateia, no último evento, era Arnaldo Antunes que ia cantar na sequência e a gente estava se despedindo da feira, alguém gritou lá, tira a cerca. Né? E aí eu disse para a pessoa assim, sou absolutamente solidária à sua colocação de tirar a cerca. Queria muito tirar a cerca. Acho que já podemos. Talvez não em 2015, porque tudo tinha acontecido em 2014 e a gente não sabia o que viria, mas depois de 2016 e 2017, acho que já podemos tirar a cerca, mas não é uma decisão da Fundação. A Fundação é uma ação cooperada, a feira é uma ação cooperada. A Polícia Militar participa, a Polícia Civil participa, os consebes participam, em especial do centro da cidade, a promotoria participa e eles ainda entendem que nós não podemos tirar a cerca, porque a gente poderia perder novamente o controle. Então essa é uma questão que está na pauta. E se dependesse da Fundação sozinha, a gente tiraria a cerca. Nem se eu tivesse que voltar com ela depois, mas eu faria o teste. Será que a gente já pode tirar a cerca? Será que a gente já tem essa maturidade na gestão? Mas, enfim, como eu disse, um processo colegiado e ainda não fomos autorizados a tirar a cerca, embora a gente quisesse muito. Se bem que essa questão da cerca e dos tapumes, né, cercando a praça, foi realmente outro problema sempre levantado, sempre questionado. Tomara que em 2018 tenhamos a 18ª Feira do Livro, sem cerca e sem tapume, e com a praça livre, né, para todo mundo transitar, comprar livro. O importante é só as pessoas entenderem que nós não somos autônomos nessa decisão e respeitamos muito os nossos parceiros, porque a gente entende que há habilidades para cada um na sua área. A nossa experiência de campo, ir lá e fazer a feira e conversar com essa juventude, é de que podemos tirar a cerca. Mas a certeza virá quando a gente tirar a cerca. E aí a gente vai sentir o que é. Mas eu tiraria. E de qualquer forma, também, pelo que você falou aqui pra gente, essa questão da cerca, do tapume, enfim, está relacionado, inclusive, a esse novo formato, né, que a Fundação está tentando levar agora em relação à feira, né? Eu acho que é isso, exatamente. Né? Porque quando a gente vai conversar com o ensino médio,
é a faixa etária dos meninos que estão dialogando com essa outra demanda do rolezinho, no fazer nada. Então, quando a gente enfoca em 5.500 estudantes da rede do ensino fundamental para conversar com ele, para falar de literatura com ele, para discutir questões que estão no conteúdo dessa literatura, né? Por exemplo, o trabalho do Cidades Partidas, que é a obra do Zeni Ventura, que os estudantes do ensino médio fizeram e que a gente está disponibilizando no site para as pessoas conhecerem, é de um senso crítico muito apurado. Trabalhos maravilhosos. Olha, teve um dia, só para poder ilustrar, na edição da Lia Luft, a gente chorou, as pessoas que estavam lá choraram, os professores choraram, por conta do trabalho lindo que esses meninos levaram para o palco. Aí eu lembro que foi pauta na TV o dia seguinte, né? Aí a menina da TV perguntou assim para mim, vocês vão chorar hoje de novo? Porque a gente queria filmar vocês chorando. Mas é porque foi realmente muito lindo. E o processo da transformação, a gente demora tantos anos para repercutir, né? Eu acho que o importante é não parar. Adriana, já está bem no final do programa, mas eu não gostaria de encerrar sem que você falasse um pouco desse trabalho atual, dos últimos tempos, um trabalho mais seu, né? Que é o trabalho do IPSIC. Como é que anda o IPSIC? Qual a sua proposta aqui para Ribeirão Preto e para a região, né? Tem correspondido aos seus objetivos? Como é que está o trabalho do IPSIC? Bem, o IPSIC é o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. A gente tem trabalhado um pouco mais com as identidades culturais até do que com a cidade criativa, embora os temas estejam relacionados. Nenhuma cidade vai ser criativa se não respeitar a identidade cultural da sua comunidade. É com isso que a gente vem trabalhando. Dia próximo, agora, a gente vai a Brodowski fazer um novo seminário de uma sequência de outros 3 que fizemos, em Santo Antônio da Alegria, em Orlândia, aqui em Ribeirão. São 4 anos já no campo, de pesquisadores de várias áreas. A gente elaborou um projeto de cidade humana para Ribeirão Preto, muito grande, está disponível no nosso site, e chegamos a uma das várias conclusões. Uma delas foi de que falta formação para as pessoas de dentro do poder público e de fora do poder público. Nós, cidadãos da comunidade, também precisamos ser formados para melhor dialogar com a proposta de governo. E tudo isso funilou numa proposta mais fechada que nós estamos conduzindo agora, que é a Escola de Governança. Nós criamos uma Escola de Governança, respeitando as várias habilidades dos nossos membros. Nós temos engenharia civil, nós temos arquitetos, economistas, historiadores, comunicadores, educadores, ambientalistas, né? E essa formação diversificada, a gente criou essa Escola de Governança e estamos fazendo projetos dentro dessa linha, né? Viajando às cidades da região, praticando essa formação de políticas públicas nas comunidades que nos solicitam. Então, acho que é um trabalho de maturidade, a gente acha que é processual e a gente ainda está no começo desse trajeto, mas agora com um pouco mais de foco nas identidades culturais e mais foco ainda na Escola de Governança. Exato. E a gente viu recentemente o IPSIC também promovendo o lançamento de obras, né? Aqui, focando nas questões aí da história, do patrimônio cultural. Tem alguma coisa prevista aí para frente, Adriana? A gente tem algumas estratégias, a gente está trabalhando com buscar identificar. Nós criamos um diagnóstico, né? E estamos trabalhando um pouco com a região metropolitana. Nesse exato momento, o nosso foco está na região metropolitana. A gente já tinha, antes até de ser região metropolitana, no nosso diagnóstico, Ribeirão Preto não é uma cidade autônoma. Ribeirão Preto sofre diariamente se as cidades ao redor sofrerem. Então, a gente entende que um projeto para Ribeirão Preto não deve morar na prefeitura municipal, muito pelo contrário, deve dialogar com a região metropolitana, porque a relação de dependência de Ribeirão Preto é imensa com as outras cidades. Nós estamos fazendo o diagnóstico, por isso esses seminários em outras localidades, né? Então, nós estamos trabalhando com fazer o diagnóstico que a gente já fez para Ribeirão Preto, com as 34 cidades da região, e, em especial, com as cidades que já não atuamos, porque nós já atuamos com 18 dessas 34. Então, nós estamos trabalhando lá. E a ideia é concentrar isso numa obra para a gente ver. A gente sabe muito bem hoje, por conta desse trabalho que fazemos, qual é a identidade cultural de Ribeirão Preto. Agora, a gente quer entender qual é a identidade cultural da região metropolitana. E aí a gente tem que respeitar as especificidades e trabalhar com cada uma. Já pesquisamos 18, estamos aí um pouquinho por dia, porque é um processo voluntário, é um trabalho voluntário, e aí a gente está pesquisando as outras para chegar nas 34 e aí gerar uma obra. Adriana, muito obrigado pela sua presença, né? E por atender a gente, né, tão rapidamente, o convite de estar aqui.
Foi muito boa, muito interessante a conversa, né? Esclareceu muita coisa, principalmente em relação à Feira do Livro. Eu acho que isso que você falou, o novo formato da Feira do Livro, toda mudança às vezes provoca um certo choque, uma certa resistência, né? Agora, se são mudanças que vão melhorar, né, principalmente focado na formação das pessoas, eu acho que isso é maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Lages, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter falado tão rápido, mas é que eu queria falar tanta coisa e eu não gosto de perder nenhum segundo de informação quando me é dada. Eu quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo e a você pelo convite e fico aberta para novos, tá? Sem dúvida, com certeza, né? Muito bem, então na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, teremos um novo Conexões Ribeirão aqui pela TV+, canal 22 da NET. Muito obrigado e até lá. TV+. Paixão por Ribeirão.